dos jogos da Copa do Brasil. Arnaldo Ribeiro, um fiasco do Flamengo no comando, com o Tite no comando, Caio Tite. Caio Tite, eu acho que o Trajano citou uma sentença inevitável para um treinador quando ele é hostilizado no próprio estádio, pela própria torcida, xingado de burro, xingado de outros nomes, aí acabou. Não tem. A arquibancada é sagrada, levando em consideração que na quarta-feira que vem, no mesmo estádio, o Flamengo joga uma decisão. Né? Então, essa situação, se você transportasse para a quarta que vem, ainda com as ligações históricas do Tite com o Corinthians e tal, você chega no inevitável. Né? Acho também que, aí só pegando um gancho do que o Mauro falou sobre a declaração do Tite sobre o goleiro de Copas, a Copa do Brasil, que era menos importante, que era a Copa do goleiro reserva, que era a terceira Copa em importância, terceiro campeonato em importância, é a coisa mais preciosa que o Flamengo tem para fazer em 2024. Então o Flamengo tem que jogar tudo na quarta-feira que vem. Num meio de confusões e discussões de bastidores, o Flamengo joga primeiro em casa e joga a segunda em Itaquera lá na frente, lá depois da data FIFA e tudo mais. Tironi, assim, a gente tinha dúvida sobre o Tite na sua volta ao trabalho do dia a dia de clubes. E à medida que passou o tempo, os campeonatos, né, chegando a um ano de trabalho, de fato foi decepcionante, né? Eu acho que ele e a comissão dele, né, tiveram muitas dificuldades. Eu acho que o Flamengo não foi espetacular em nenhum momento nesse período e nem eficaz. E teve problemas que ele não tinha, problemas físicos, não só lesões, mas problemas físicos de preparo e tal. E a comissão técnica do Tite não entendeu, não conseguiu trabalhar, mesmo com pré-temporada e tudo mais. As comparações, a gente falava isso na sexta-feira, com não só ex-técnicos do Flamengo, mas com técnicos da atualidade, com menos trabalho, fizeram muita diferença, muito contraste. E o Flamengo vai mais uma vez nessa troca insana de treinadores, quando a gente achava, eu pelo menos achava, que um técnico com um ano de trabalho, completar um trabalho, era o que o Flamengo precisava para entrar nos eixos, parar de trocar tanto. Mas não foi possível. Foi um ano, mas não foi uma temporada inteira, né, Tino? Não chegou a completar a temporada. A temporada não acabou para o Flamengo. Além da eleição, tem a Copa do Brasil, que é muito importante. É o Corinthians e, se passar, é Vasco e Atlético Mineiro, né? Então, o Flamengo tem um título a disputar. Chances remotíssimas no Brasileiro, mas na Copa do Brasil vai começar agora a brincadeira, né? E o jogo da quarta-feira, ele vai mostrar... Eu só não acho, Mauro e companheiros, que um técnico interino... E o André escreveu sobre isso também, né, Juca, no texto, como o Jorge Jesus fez. Jorge Jesus enquadrou o Diego, que era o capitão do time, na primeira semana, né? Depois colocou o Diego na reserva. Mas isso era um meio de uma temporada. Faltam 12 jogos, ou 13, ou 14 no máximo, para acabar a temporada. E o Felipe Luiz, ele não vai romper com todo mundo, não é possível. O que ele pode fazer é conseguir minimamente emendar uma transição até o final do ano como interino, mas ele não vai romper com ninguém, nem com ex-parça, com ex-amigo. Não é possível, isso não é factível. Mas ele pode costurar formações melhores, estratégias melhores, com o respaldo que ele tem diante do torcedor e também diante do próprio grupo. Mas ruptura, não espere ruptura nesse momento da temporada, não haverá. Ô Danilo, o Flamengo é uma potência, é a maior torcida do país. Hoje arrecada muito mais do que qualquer um. Quando você olha o cenário hoje, nunca aconteceu isso na história do futebol brasileiro. Um clube tão destacado do ponto de vista financeiro de todos os outros. Porém, em campo, o Flamengo dá a impressão de ganhar muito menos do que deveria ganhar. O fato é esse.
Eu acho que passa muito pelo que a gente falou na sexta-feira de falta de projeto esportivo, né? E essa passagem do Tite, para mim, ela resume bem o que é a diretoria do Flamengo comandando o seu futebol. Quando você contrata o Tite, você sabe que é um treinador que preza pelo equilíbrio, que não vai buscar show, que se ganhar de 1-0 tá ótimo e que tem ali alguns pilares dos trabalhos que ele teve recentemente na seleção e até antes, que eram trabalhos que, na teoria, eles não combinavam com o que a torcida do Flamengo gosta. Mas o Tite era o nome do momento, era o nome que estava ali, tinha acabado de sair da seleção brasileira, tinha tido, antes de entrar na seleção brasileira, um ótimo trabalho com o Corinthians, então era o nome do momento e é o nome mais óbvio. Mas quando a gente olhava o projeto Tite e o projeto Flamengo, eles não davam match desde então. Mas a gente esperava um trabalho minimamente melhor. Eu acho que o Tite decepcionou. É um time que ele não conseguiu em nenhum momento, ou em poucos momentos, um time com uma segurança defensiva, que normalmente é a marca do trabalho dele. Em alguns jogos a gente viu um time organizado, mas nessa reta final agora a gente via algumas escolhas bem questionáveis, o time jogando meio sem muita vontade, desorganizado, com peças em lugares estranhos. Claro que no meio disso tudo tem a queda de produção de jogadores importantes como o próprio Arrascaeta, como o próprio De La Cruz, mas o trabalho do Tite, de uma forma geral, decepciona. E aí, para finalizar a passagem do Tite, e para resumir como o Flamengo trabalha o seu futebol, é a chegada do Felipe Luiz. Como disse o Mauro, é um tiro no escuro. Por que o Felipe Luiz está sendo contratado? Qual é o parâmetro para você colocar o Felipe Luiz subindo da categoria de base para assumir um time na semifinal da Copa do Brasil? É totalmente um tiro no escuro. Não dá para saber. Não estou dizendo aqui que vai dar errado, mas não há uma teoria por trás dessa chegada do Felipe Luiz. Não, vamos ver o que vai dar. É basicamente isso, e é basicamente isso que o Landim faz desde que chegou no Flamengo. São 11 treinadores, é muito treinador, e eu tenho certeza absoluta que essa mudança em cima da hora, além de, lógico, tentar o título da Copa do Brasil, tem um pouco de resposta por conta das eleições, que o Mauro sempre fala por aqui. A gente sabe que isso influenciou com certeza a decisão no Flamengo. O Zé Teles aqui fala com o Juca não deu, né, o número de... Ele falou 7.500, que já estava... 7.500. Era objetivo? Eu achei que já estávamos com 7.500. Não, estamos chegando em 7 mil. O Zé Teles aqui fala, com o Felipe Luiz o Flamengo tenta reviver a experiência Paulo César Carpegiani, que deu certo outrora. Sim, né? Ele se aposentou, virou treinador, o Flamengo ganhou muita coisa com ele no comando do Flamengo como treinador. Vamos, Ancora, só uma coisa para botar na mesa. Tudo isso resumido permite que a gente diga que se há, e só há um clube hoje no Brasil que tem um planejamento para o seu futebol, e esse clube é o Palmeiras? Fortaleza, acho que a Fortaleza também tem. Fortaleza também tem. Sem dúvida, Fortaleza também. Sem dúvida. Sim, em outro tamanho, mas sim. E o Augusto César Carvalho fala, tomara que o Felipe Luiz não se queime. O Botafogo hoje tem. Ano passado não tinha, esse ano tem. Mesmo técnico, contratações pontuais na hora certa. Eu acho que o Botafogo hoje tem também. Mas Mauro, o Botafogo de hoje, esse Botafogo muito bem dirigido pelo Arthur Jorge, ainda não enfrentou uma crise, né? O que a gente vê em matéria de coerência... Deu tempo, né? A gente vê em matéria de coerência é isso, é o Fortaleza. Está indo mal, está na zona do rebaixamento, mantém o Vojvoda. É o Palmeiras, eliminado aqui, eliminado acolá, mantém as coisas como estavam previstas. E o resultado está aí. Dos 3 primeiros, 2 são Palmeiras e Fortaleza. Mas ambos têm técnicos que já se firmaram, já conquistaram título, já deram resultado. Se o cara não consegue esse objetivo inicial, roda. Pular essa arrebentação, né? Exatamente. Se não tivesse conquistado de cara os títulos que ganhou, logo que chegou, Copa do Brasil, Libertadores, talvez o Abel não ficasse do Palmeiras quando perdeu para o CRB na Copa do Brasil. O Vojvoda, quando foi para o rebaixamento, já tinha feito um bom início de trabalho, ganhando estadual, etc. O Tite não tem nada, essa é a questão, tem só o Carioca. Ele não tem nada. Se ele estivesse na liderança do Campeonato Brasileiro, como estava lá atrás, né? E
perdesse para o Peñarol, não, mas tá brigando pelo título brasileiro. O problema é esse, quer dizer, ele compôs de novo, ele compôs com a diretoria do Corinthians, ele compôs com a cartolagem da CBF, ele compôs com os cartolas do Flamengo. A decisão de priorizar, na prática, o mata-mata em detrimento dos pontos corridos do brasileiro é do Flamengo. Tanto que os dirigentes falam, não, jogamos em todas as frentes. E ele tinha tamanho, Juca, para falar assim, não, peraí, o campeonato, em primeiro lugar, ele não fez, então ele compôs e dessa vez se deu mal. Como em outras vezes também se deu mal quando compôs. Mas a prova de que não há um planejamento, Mauro, é que o Dorival Júnior ganhou 2 taças e nem por isso continuou. Nunca houve. Né? O que eu falei no começo, nunca houve. Landim nunca teve projeto esportivo. Nunca teve. É tentativa e erro. O tempo todo tentativa e erro. E o final agora vai ser com o Felipe Luiz tentativa e erro, ou acerto. É isso, é só o que eles fazem. É absurdo. Uma vez eu questionei. Tem tempo isso. Presidente, uma entrevista, quando o Flamengo terá um bom projeto esportivo? Ele reagiu, não, o Flamengo tem um projeto esportivo. Tá bom. Se ele acha que isso é projeto esportivo, sorte do torcedor que ele vai sair em dezembro. E aí reza para quem entrar, entender um pouco mais de futebol. O que eu queria falar que é o fim de uma era. É o fim de uma era dos treinadores de futebol. O Luxemburgo já tinha sido defenestrado. O Filipão voltou à ativa e mostrou que não tinha mais condições. Agora o Tite, o Mano que se cuide, porque sobra ele, porque ele tem praticamente a mesma idade do Tite, 62, 63. É o fim de uma era dos velhos treinadores do futebol brasileiro. O Tite eu ainda acho que vai ter mais uma chance, viu? Acho que vai ter ainda. Não vai ficar muito tempo no mercado ainda, não. Mas o Danilo pode ser igual o Filipão. Vamos dar mais uma chance. O Filipão teve mais 2 chances. E não deu nada. Mas aí tem que voltar, né? Vai ter que voltar a dar espaço, né, Danilo? Ou ele vai pro Corinthians. Puxe minha orelha. Fala. Fui modesto na meta dos likes. Já estamos com 8 mil. Vamos para 10 mil, então. Vamos para 10 mil. Mas vai ter que dar um passo atrás, com certeza, Arnaldo. Mas acho que o que eu quero dizer assim, não vai ficar no mercado muito tempo. Qualquer um que demitir agora vai pensar no Tite como opção. O Tite ainda com um trabalho ruim que foi no Flamengo. Será que ele vai continuar a carreira como técnico de clube? Qualquer clube? Isso. Ele escolheu pode ser o melhor, né, para trabalhar. Pode ir para uma seleção, sei lá. Ô, Juca, a demissão do Tite, chega o Felipe Luiz para encarar o Corinthians quarta-feira na Copa do Brasil. O Corinthians perdeu o clássico ontem para o São Paulo. E tem um outro assunto sobre esse jogo, né, na mesa, que é a mudança da data do jogo, que os corintianos estão reclamando, falando que é um absurdo mudar os jogos, e claro que os rubro-negros estão falando que está certo. Afinal, a CBF desfalca todo mundo, inventa essa história de data FIFA, de que não está atrapalhando a data FIFA, mas no fim das contas está. E aí? Casa que não tem pão, todo mundo briga, ninguém tem razão, né? Vamos lá. Primeiro, há uma data definida, era conhecida a data FIFA, estava tudo estabelecido, a CBF não pode mexer nisso sem o acordo entre os 4 envolvidos. Não pode. Isso é um ponto. Segundo ponto, do ponto de vista esportivo, obviamente, o ideal é que os 4 possam jogar com o que tem de melhor. E aí é justo, é compreensível, é até obrigatório que aqueles que se sentem prejudicados pela data, casos do Flamengo e do Galo, tentem mudá-la. Precisariam ter o aval de Corinthians e de Vasco, que não estão muito preocupados com isso. O Corinthians até com a justificativa de que a grande preocupação do Corinthians é o Campeonato Brasileiro, não é a Copa do Brasil. E o Campeonato Brasileiro será prejudicado por essa mudança de data. Então o Corinthians, no mínimo, deveria exigir. Então, nosso jogo com o Atlético Paranaense vai ter que mudar de data também, para não nos prejudicar. Tudo isso posto, eu te diria o seguinte: diante de uma óbvia infringência do regulamento feito pela CBF, e aí,
Para mim, o que me irritou nessa conversa foi tanto o Pedrinho quanto o Augusto Melo dizerem que a CBF perde a credibilidade. Ela nunca teve credibilidade. Há anos, há décadas que ela não tem credibilidade. Então, a discussão não é essa. A discussão é enfrentar isto. Qual é a maneira de enfrentar isso? Não vamos a campo. Cria o grande imbróglio. Alguém dirá, mas se fizer isso, é punido e está perdido. Eu lembro aqui, ou conto aqui para quem não sabe, que em 1979, em dezembro, ou novembro de 79, reta final do Campeonato Paulista, a Federação Paulista de Futebol marcou uma rodada dupla para o Morumbi. Corinthians e Ponte Preta, Palmeiras e Guarani. O Vicente Mateus, que presidiu o Corinthians, exigiu que o Corinthians tivesse uma cota especial, que não ia dividir por 4, porque o Corinthians era o time de maior torcida. A federação recusou, disse que não, que ia ser dividido por 4. O Corinthians falou, então não vou a campo. Não foi a campo. Palmeiras e Guarani jogaram. Corinthians teve os pontos tomados pela Federação Paulista. Vicente Mateus foi à Justiça Comum. Paralisou o campeonato com uma liminar. O campeonato só continuou em janeiro do ano seguinte, em janeiro de 80, depois de férias de jogadores e tal. O Palmeiras, que vinha jogando fino da bola, Palmeiras de Tele Santana, tinha metido 4 no Flamengo, no Maracanã, num jogo extraordinário, que valeu ao Tele ser chamado para dirigir a seleção na Copa de 82, perdeu o ritmo, ficou igual a Corinthians para jogar a semifinal. O Corinthians eliminou o Palmeiras e acabou ganhando o campeonato nas finais com a Ponte Preta de novo. Foi bicampeão. O Vicente Mateus teve peito. Não ficou na ameaça. Falou, ou paga ou não jogo. Não pagou, não entrou em campo. Não entrou em campo. É o que o Corinthians e o Vasco tem que fazer. Eu gostaria de ver a CBF enfrentando a segunda e a quinta maiores torcidas do país. Que esses presidentes convoquem seus torcedores para frente da CBF, em paz, sem violência, mas se manifestando todo dia. Eu quero ver se a CBF aguenta. Então é por aí. Não adianta. Ou a CBF recua, ou é a única atitude que esses clubes têm que tomar. Não é ficar de zuzuzum. Até porque, no caso do Corinthians, ao que tudo indica, é a notícia da manhã, não pude confirmar ainda, o vice-presidente jurídico, o advogado Paulo Calhão, pediu demissão. Até agora ninguém entendeu por quê. Porque ontem ele estava tudo firme. Né? E, talvez porque o presidente já esteja recuando do que um cara que queira cumprir a lei esteja fazendo. Mauro, coloca a sua colher nessa história aí. No Corinthians não querendo mudar, o Flamengo querendo mudar, a CBF mudou. Diga lá. Acho que o maior problema nessa hora é que o pessoal começa, um clube atacando o outro, né? Como se não existisse um inimigo em comum. O inimigo de todos é a CBF. O calendário é dela. O Flamengo está fazendo o seu papel. Por exemplo, vamos lá. Jornal 0 Hora, 5 de novembro de 2015. Após pedido do Corinthians, a CBF anuncia mudanças em 4 jogos da 35ª rodada do Brasileirão. No texto, né? As mudanças ocorreram por conta do pedido do Corinthians à Confederação Brasileira de Futebol. O adiamento do confronto com o Vasco vai possibilitar que Cássio, Elias, Renato Augusto e Gil voltem dos compromissos pela seleção brasileira e defendam o líder do Brasileirão diante do Vasco. O quarteto foi convocado para os jogos contra a Argentina e Peru pelas eliminatórias da Copa 18, etc. e tal. Isso acontece desde sempre, gente. Desde sempre. O que não poderia é o Landim, além de não ter projeto esportivo, não brigar para pelo menos o seu time não ser prejudicado. E cabe ao Corinthians também defender os interesses dele. Mas o problema é que fica aí, até entre torcedores, um atacando o outro. Na verdade, o problema está na CBF. Esse calendário é da CBF e ninguém assina essa porcaria. Isso é enfiado goela abaixo. Aliás, estamos chegando em outubro. A qualquer momento, os senhores terão no site da CBF um comunicado. Calendário de 2025, com as datas. Tem foto da reunião que definiu isso? Tem o documento com as assinaturas aprovado, concordo, de acordo? Não tem, porque é enfiado goela abaixo.
Então o problema é da CBF. E aí tentando resolver, porque um reclamou, ela prejudica o outro reclama e assim vai. Não é questão de beneficiar A ou B. Quando o Corinthians obteve isso em 2015, foi correto. Tem cabimento se jogassem todos esses titulares ou com os caras arrebentados que jogaram no dia anterior pela seleção brasileira? Não tem cabimento. O problema é antigo. Isso foi 2015 e se pesquisarmos mais um pouco, encontraremos a mesma situação em anos anteriores. Não era esse o presidente da CBF em 2015, esse presidente nem sonhava ser presidente da CBF, mas o modus operandi é o mesmo, a situação é a mesma. Então o problema é que não tem um foco dos clubes se dirigirem juntos. A CBF fala, vem cá, CBF, não dá. Se você mudar aqui, você vai atrapalhar a minha, aqui atrapalha o outro. O que você vai fazer? Se vira aí. Ah, não. Eles ficam... Especialmente os torcedores. Porque está o clube beneficiado, o outro, porque a mamãe CBF. Isso é uma bobagem, uma babaquice. Podemos aqui encontrar vários times brasileiros que passaram por isso. E todos reclamam. Não vai reclamar? Vai aceitar calado? Não tem que aceitar calado. Nesse ponto até, depois de várias críticas que eu fiz ao Rodolfo Landim, pela sua gestão do futebol que é péssima, né? Parece até do seu antecessor, de tão ruim, embora tenha prometido muitas coisas que não conseguiu realizar, o Flamengo, bem ou mal, ainda questiona, já enviou mais de uma vez sugestões de calendário à CBF, já questionou o calendário várias vezes publicamente, o que não adianta nada. Não adianta nada. Mas o problema não é o Flamengo e o Corinthians ou outros clubes. É a CBF, pô. É ela. É dela o calendário. E pro ano que vem vai ser assim também. Inclusive, aí entra outro cartola. Outros cartolas, né? Federação Paulista já anunciou. Calendário do ano que vem vai ser o mesmo, não abre mão. O campeonato está vendido para televisão. Então teremos mais um campeonato paulista inchado, grande, puxando os demais. Porque se o paulista, que é o de maior repercussão, o que mais fatura, não vai mudar, por que os outros vão mudar? E continuaremos assim. Daqui a um ano teremos essa mesma discussão no Dia da Marmota. Muito bem, ó, programa bombando aqui, temos muitos assuntos, temos que falar do clássico. O São Paulo venceu o clássico, Arnaldo. Mas parece que perdeu. Tem que falar, tinha que ter goleado, tinha que ter sido 10-0, e não sei o que lá, e tal. E o São Paulino reclamando da vitória. Por incrível que pareça, 3-1 para o São Paulo, com 2 expulsos do Corinthians. Os corintianos estão reclamando da arbitragem. Tem? Reclamando? Do Fagner e do André Ramalho? Não, do Caleri. Eu acho assim, primeiro, né, só uma questão eu vou fazer o gancho para o São Paulo com o Corinthians, mas nesse imbróglio da Copa do Brasil tem um time que está em terceiro plano, mas que é o time que tem mais dificuldade de agendar os seus jogos. Não é o Flamengo e não é o Corinthians, é o Atlético Mineiro, certo? O Atlético Mineiro tem 3 frentes e tem 2 jogos atrasados do Brasileirão. Então, enquanto Corinthians e Flamengo disputam todo o protagonismo do futebol brasileiro sempre, quem tem mais dificuldade do calendário hoje é o Atlético Mineiro, que também tem jogadores convocados para a seleção. Mas Corinthians e Flamengo entraram nessa coisa, quem é o mais poderoso? Quem é da Liga X? Quem é da Liga Y? Quem arrecada 1 bilhão e tal? O Flamengo demitiu o seu técnico no jogo do final de semana, e o Corinthians, cara, essa cascata que o Corinthians prioriza brasileiro, o Corinthians se iludiu nessa semana, vocês perceberam o que aconteceu? Então, Corinthians em festa pra caramba, treino aberto e não sei o que, o São Paulo moído pela eliminação na Libertadores, jogando 24 horas depois, jogando fora do seu campo. O Corinthians, no 11 contra 11, foi pior do que o São Paulo. Temeroso, cauteloso, pouco físico. E o Corinthians, o mais incrível... Porque o São Paulo estava assim, né? Sabe aquela casa dos 3 porquinhos, Tironi? Você assopra, a primeira cai. O Corinthians, assim como o Botafogo no segundo tempo, se assoprasse, caía. Mas o Corinthians nem assoprou, né? Pelo contrário, o desequilíbrio emocional dos jogadores estava do lado do Corinthians. E aí, agora, essa cortina de fumaça, por que o Corinthians não discute o comportamento do Fagner? De novo. Capitão do time, desequilibrado, afundou o time. E o outro que dá cotovelada sem a bola? Né? Porque discutir o heroísmo com 9 contra 11, eu tô cansado de ver. O Corinthians adora isso. Essa é a narrativa histórica do Corinthians. Mas o jogo foi 3-1 pro São Paulo. E quem tá na zona de rebaixamento é o Corinthians, não é o São Paulo. O São Paulo tá em quinto. Então, essa balela de priorizar o Campeonato Brasileiro, o Corinthians estava discutindo a Copa do Brasil. Estava completamente desconcentrado o jogo do Brasileiro. Botaram o Memphis Depay com 2 a menos. O cara não consegue andar em campo. E o Corinthians está discutindo arbitragem e bastidor contra o Flamengo.
O Corinthians foi ridículo em Brasília. Ridículo. Né? O jogo era para torcer a faca, mas o Corinthians foi pequeno. A partir das próprias atitudes dos seus jogadores, da sua comissão técnica. Então, olhar um pouco para o umbigo, sabe o que aconteceu com o Corinthians? É que a rodada ajudou, né? Porque todo mundo foi mal. Aliás, era assim, né? A rodada, os 8 primeiros, todos jogavam em casa. O São Paulo jogava neutro e o Botafogo neutro, certo, Danilo? Botafogo em Brasília, São Paulo e Brasília. O resto jogava em casa. Todo mundo ganhou, menos o Botafogo. Porque não jogava no seu campo também. O São Paulo ganhou num campo neutro. Né? E o Corinthians foi muito mal. Muito mal no jogo. No 11 contra 11, na estratégia, no destempero dos seus jogadores. Nessa coisa aí, o Corinthians tem os seus problemas. Ele estava coqueluche, o Corinthians se embeveceu. Nossa! Melhor time do país no momento, jogando pra caramba, Rodrigo Garro, Memphis Depay, treino aberto e tal. O Corinthians foi ridículo em Brasília. Essa foi a minha conclusão. Ô, Trajano, você tinha falado sobre time que ganha e é vaiado. Ontem foi mais ou menos o... Não no estádio, mas... No estádio nada disso. No estádio nada disso. Parte da torcida da internet reclamou que o São Paulo ganhou de Loucura. pouco. Então, assim, é a vitória e a torcida reclama. E o Corinthians derrotado, não, porque foi heróico, porque a gente quase empatou quando estava com 2 a menos e tudo mais. Louco, né? Você tá mutado agora, Trajano. Trajano, você tá mutado. Pela expressão do Juca, ele não está gostando nada do que vocês estão falando aí. Ele não está assinando embaixo dessa análise aí, que o Corinthians é isso, Agora, essa torcida online, a torcida de celular, não estou falando sobre ela. Quando eu falei que era raro, eu confesso, eu já falei na primeira participação, que me incomoda um pouco o time quando perde e é aplaudido. Muitas vezes até merece, muitas vezes é uma demonstração, não sei de quê, sei lá, apoio ao time, o time que acabou de perder, de ser eliminado só porque teve hombridade. Agora, a torcida que vaia e xinga o técnico depois de uma vitória no Maracanã, e uma torcida pequena, porque tem que anotar também que a torcida do Flamengo não compareceu. A torcida do Flamengo também menosprezou o time antes do jogo. Essa derrota, a eliminação lá para o Peñarol, é uma estaca cravada no peito do torcedor rubro-negro que vai ser muito difícil se desfazer. Muito difícil se desfazer. Nós estamos falando do Flamengo, gente. Resta ao Flamengo só a Copa do Brasil. Então, é uma estaca cravada no peito que é muito dramática na história do Flamengo atual. Agora, essa análise que, voltando aí ao jogo Corinthians e São Paulo, é claro que vão querer que eu jogar 11 contra 9, porque que não sapecou, podia ter dado demais, mas foi um jogo muito, antes de qualquer coisa, foi um jogo muito ruim. Não é que o São Paulo ganhou de 3-1, porque o outro time ficou com 10, depois ficou com 9, que tem que ser saudado como uma grande atuação do São Paulo. Não. Foi um clássico abaixo de qualquer coisa. Foi um clássico ruim. Serviu para o São Paulo se garantir, porque há uma disputa muito legal nesse Campeonato Brasileiro entre São Paulo, Bahia e Internacional, para ver quem vai ser. E o Flamengo, se bobear, entra nessa briga também. Quem vai ser o 4º, quem vai ser o 5º, quem vai ser o 6º. Que até o 6º você tem ali a Libertadores de um jeito diferente dos outros, né? Zé, deixa eu acrescentar aqui uma coisa, só para não deixar uma má impressão, ou impressão diferente do que eu penso. Em relação ao que foi o jogo, eu estou de pleno acordo com o Arnaldo. Né? Acho que o Corinthians foi uma decepção, mas quero lembrar o próprio Arnaldo. Arnaldo disse na sexta-feira que não existiam favoritos sempre que o Corinthians jogasse, ao contrário. Que o Corinthians estava... Todo mundo estava nessa. Eu não. Eu disse, o teste é domingo com o São Paulo. Verdade. Me lembro, é verdade, é verdade. Isso. O time subiu nas tamancas. O time foi um horror no primeiro tempo. 11 contra 11. Agravado pela irresponsabilidade do Fagner, mais uma. Enquanto o Caleri resistiu a 2 quedas que ele podia ter feito fora da área, e foi para dentro da área,
O Fagner o pisou depois de ele ter largado a bola e ter posto a bola, ia para o Kaká, para o peito do Kaká. Um pênalti burro e covarde. E violento. E que foi justa a expulsão. Não tem que discutir essa expulsão. Como não tem que discutir a expulsão do André Ramalho, que caiu em mais uma provocação do Luciano, que vive fazendo isso. Ah, bom, mas o Caleri também deu uma cotovelada. Talvez devesse também ter sido expulso. Só que, eventualmente, o árbitro não tenha visto, o VAR achou que naquele momento não era hora de paralisar o jogo, e nisso o Corinthians pode ter sido prejudicado. Mas não foi por isso que o Corinthians perdeu o jogo. Eu só queria fazer duas colocações. Primeiro, como você definiria o Fagner? Um ex-jogador em atividade também? Mas faz muito tempo, Zé. Faz muito tempo. O Fagner... Aliás, o canto do cisne do Fagner, e este é um dos erros absolutamente indesculpáveis do Tite, foi ter levado o Fagner para a Copa. Você lembra o baile que o Fagner levou no jogo Brasil e Bélgica? É verdade. É verdade. O Fagner nunca foi esse lateral, nem no Corinthians, nem no